Graça e paz, irmãs, que privilégio, né, estar aqui. Para mim é um grande desafio. Para quem sabe a minha história e me acompanha, já, né, desde acho que tem uns 4 anos que a gente está como igreja juntas. E é um privilégio muito grande. Hoje é o tempo. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. E essa é a primeira vez que eu vou dar o meu testemunho. Então, vocês são as primeiras e vão marcar a minha história também. Por isso, eu quero uma foto depois, hein? Podemos, Ju, tirar uma foto depois, todas juntas? E aqui algumas irmãs vieram. Eu sou a Viviane Torres, tá? Para quem ainda não conhece a minha família, aquela menina linda lá atrás tirando foto é a Maria Eduarda, minha filha do meio. Aquela maravilhosa de verde é a Júlia, minha caçulinha. E eu tenho a Rafa, que estuda em Belo Horizonte. Eu sou casada com o Fábio, ele foi pastor durante muitos anos e depois Deus nos chamou para ser missionários em tempo integral. Nós temos servido em missões há 14 anos e o último campo missionário que nós estivemos transcultural foi na África do Sul. Voltamos para São José, onde ele veio coordenar uma agência missionária. E aqui gostamos tanto, pedimos a Deus e estamos até hoje, já há quase 10 anos. E tenho o privilégio de servir aqui na igreja com vocês. Mas, vocês viram que algumas irmãs estão de rosa. Quando vocês veem rosa no outubro, o que vocês lembram? Hã? Outubro Rosa. E por que existe uma campanha em outubro e onde as pessoas se vestem de rosa? Você vai no shopping, tem fotos de pessoas que estão em tratamento oncológico e principalmente um câncer. Qual é? Câncer de mama. E eu vim aqui dar um testemunho, porque eu estou em tratamento por causa de um câncer de mama. Então, há mais ou menos 3 anos e meio, eu fui diagnosticada com câncer de mama. E qual é a importância? Por que é preciso ter uma campanha? Porque nós, principalmente mulheres, seres humanos também, mas as mulheres, elas se dispersam com muitas coisas. Nós ficamos preocupados com muitas coisas. E muitas vezes nos esquecemos de nós mesmos. E hoje está crescente os casos de câncer de mama. É a segunda causa de morte nas mulheres. E então é necessário que se faça uma campanha. Campanha só é necessária porque não existe conscientização ainda. Então eu queria que vocês que estão aqui me ouvindo, vocês possam estar sim preocupados com a autoexame. Sabe, se tocar, porque eu descobri foi num banho, depois de uma corrida. Eu tinha uma vida, talvez, que eu nunca bebi na minha vida, nunca fumei, nunca fui sedentária. Eu praticava corrida, eu treinava e eu fui diagnosticada. Só que você talvez fale assim, nossa, eu cansava de ouvir sobre campanha, ouvir aqueles negócios e achava que nunca ia chegar em mim. O grande problema é que a gente nunca pensa que pode ser com a gente, até que acontece ou com a gente ou próximo da gente. Mas eu não vim aqui falar sobre conscientização, porque isso vocês vão ouvir durante o mês de outubro, em qualquer, talvez no seu trabalho as mulheres vão começar a usar rosa, e isso vão te dar essa conscientização, vocês vão fazer uma pesquisa e vocês vão saber de tudo sobre o câncer. Mas eu vim aqui porque a Jussara me convidou. E a Jussara me conheceu bem no diagnóstico. Ela não me conheceu antes. Mas quando ela me convidou, algo me impactou muito, muito, Jussara. Você nem sabe disso. E eu falei assim, tá, você quer que eu dou testemunho? E ela falou, não só o testemunho, eu queria que você também levasse uma reflexão na palavra de Deus. E eu falei, qual é a mensagem que você quer que eu leve? Sabe o que ela me disse? O seu testemunho vem antes da mensagem. Vocês entendem o que é isso? O seu testemunho vem antes da mensagem. E é essa a mensagem que eu quero trazer para vocês.
nós somos mulheres. Eu acredito que todas que estão aqui nessa noite, talvez você ache que não, mas você teme e ama o Senhor. Porque senão você não estaria aqui. Você não teria escolhido estar aqui num sábado, onde você poderia estar em qualquer outro lugar, tenho certeza, e você escolheu estar aqui, porque você ama o Senhor. Então, uma mulher que ama o Senhor, ela carrega e deveria carregar esse entendimento do testemunho. O que é o testemunho? É algo que as pessoas, ao olhar para você, já entende muitas coisas sem que você fale nada. Entenderam? Então, o testemunho não precisa de você abrir a boca, de você falar nada. A maneira como você se permanece diante das pessoas, diante de qualquer circunstância. E é essa a mensagem que Deus trouxe. A mulher que ama Jesus, ela deve carregar uma graça que vai apontar para o Senhor da graça, que é Jesus, não é isso? Então, olha só, eu gostaria que vocês, mais importante do que falar de mim, eu vou falar de alguém que me ajudou e tem me ajudado a passar por tudo que a gente tem passado, como família. Porque um diagnóstico, presta bem atenção, ele não atinge só a pessoa diagnosticada, mas todos aqueles que amam aquela pessoa. Então, isso nós temos passado como família, mas nós temos aprendido, sim, como uma pessoa. E é sobre ela que a gente vai ler junto o texto de Marcos 14, 32 a 42. Não sei se vai ser projetado, mas se você trouxe a sua Bíblia, vamos ler o texto. Ele tem aí 10 versículos, mas eu gostaria que todas nós lêssemos juntos. Sabe por quê? Quando você lê, você ouve você falando e você vai guardar mais. Então, podemos combinar juntas? Então, vamos lá. Marcos 4. Ah, desculpa. Vamos lá. Tá aí. Gente, desculpa, eu falei 4, eu falei errado. É 14. 32 a 42. 32 a 42. Vamos lá. Isso. Vamos lá? Então. Foram para um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto vou orar. E levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ficar aflito e angustiado. A minha alma está profundamente triste, em uma tristeza mortal, e disse: fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se no chão e orava, para que, se possível, fosse afastada dele naquela hora. Ele dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão disse a Pedro: você está dormindo? Não pode vigiar nem por uma hora? Vigiem e orem, para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez ele se retirou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou de novo, se encontrou dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Eles não sabiam o que dizer. Voltando pela terceira vez, ele lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem o meu traidor. Amém. Aqui, talvez seja o episódio onde Jesus demonstra mais a humanidade dele.
Eu não sei se você sabe, mas esse episódio acontece mais ou menos entre a tarde e a manhã do dia que ele seria crucificado. Qual o propósito de Jesus ser nascido? Era a morte. Para que todas nós, se você ainda não sabe, Jesus ele nasceu para que você e eu tivéssemos vida. E ele precisava entregar-se como oferta ao Senhor para que nossos pecados fossem perdoados. E estava chegando essa hora. E o que acontece? Ele demonstra aqui, e ele fala que havia uma aflição, uma angústia. E ele vai para onde? Ele vai para o Getsemane. O Getsemane, eu quero que você pense não como um lugar, mas você pode estar no Getsemane. Getsemane pode ser um momento da nossa vida onde estamos passando ou por um diagnóstico ou por uma situação que traz muita aflição. E o que ele fala com os discípulos aqui? Que a dor era tão grande, o que ele fala? Que estava sentindo o quê? Dor. Estava angustiado. Você já viveu isso? Ou você está vivendo isso? Nós aprendemos que ele se retira. E foi aqui que, pensando no meu diagnóstico, esse momento onde eu deveria ter entrado no Getsemane, eu entrei na caverna. A caverna, diferente do Getsemane, que aqui é um orquidário, é um lugar de beleza, é um lugar de paz. Pensa você entrando num lugar desse, um orquidário morto, onde é tudo belo. Eu, contrário, até aprender com o meu mestre, eu entrei na caverna por causa do diagnóstico. E eu fiquei entre 6 a 7 meses lá dentro. As minhas filhas não sabiam, só sabia eu e meu esposo. E ali eu sofri. Eu só comia e dormia, comia e dormia. Eu falava para mulheres, eu parei de falar. Eu encontrava de 15 em 15 dias com as mulheres da minha igreja, eu parei de ir. Eu não queria falar com ninguém. E eu lembro que a minha filha falava, mãe, você está dormindo de novo? Eu estou com dor de cabeça. Eu estou com dor de cabeça. E ali eu fui entrando numa caverna tão escura, que é diferente, né? E eu fiquei deprimida. A ponto de, mais ou menos 7 meses depois, o Espírito Santo, porque eu nunca deixei de orar, mas a oração era aquela oração onde eu me colocava como vítima. E eu falava assim, então, se eu vou morrer, para que viver? E foi por isso que eu fui para a caverna. E um dia, na oração, o Espírito do Senhor falou, como eu falo com você e você me ouve. Ele falou, você tem tanto medo de morrer, mas vive como se já estivesse morta. E aquela voz foi não foi doce, foi assim, igual eu estou falando para você. Você tem tanto medo de morrer, mas já vive como se estivesse morta. E naquele momento, e aquela voz é que me fez entender, por que eu quero viver se eu já acho e já estou vivendo como morta? E ali começou o processo de eu ir para o Getsemane. O Getsemane não é que a dor não existia, a angústia, o medo do tratamento, porque ali eu lia tudo. Quanto mais informação, mais sofrimento. Isso é bíblico. Quanto mais conhecimento, mais sofrimento. E a gente, quando fica sabendo uma coisa, a gente fica procurando saber de tudo daquilo. E ali eu vi a taxa de mortalidade e como era o tratamento, e aquilo trazia sofrimento. E eu aprendi com Jesus, ele falou, saia disso, saia da caverna e venha para o Getsemane. Então, no Getsemane, a gente aprende algumas coisas. E por isso eu quero trazer, não o que eu fiz, porque as pessoas falam, mas como que você venceu? Como que você está vencendo? Você é tão viva, você é tão alegre.
não é sobre mim, então por isso que eu tenho que trazer Jesus, porque Ele que é responsável. Então toda alegria, toda graça e bondade que você vê em mim é Ele. Então, olha, Ele nos ensina aqui algumas coisas. Se você está vivendo um momento de profunda tristeza, uma das coisas que Ele nos ensina é que nós precisamos nos retirar. Sim, retirar. Mas não é retirar para a caverna. É para o Getsemane. E no Getsemane, ele intensifica, o próprio Senhor Jesus, ele nos ensina a intensificar nosso relacionamento com o Pai. A intimidade de Jesus com o Pai. Lembra que ele foi orar? Mas ele também nos ensina que eu posso derramar e dizer para Deus, né? Nós dizemos para Jesus. E ele dizia para o Pai o quê? A minha alma está angustiada até a morte. Você pode, no Getsemane, dizer para Jesus como você está sentindo. Você não tem que negar as suas emoções. Você tem que colocar diante dele. E existe dentro da psicanálise, se eu não me engano, Jacques Lacan fala o seguinte, que muitas das nossas doenças são palavras não ditas. Muitas das nossas doenças são palavras não ditas. Mas ditas para quem? Para quem que nós devemos dizer primeiro? É para Ele. Então, por isso, Jesus, Ele é o nosso melhor exemplo. E aqui, olha, continua. Jesus tem amigos espirituais. Como eu disse, dizer para quem? Você não sai contando também da angústia da sua alma para qualquer pessoa, mas você tem amigos espirituais. Se você não tem amigos espirituais, você vai começar a orar e pedir a Deus amigos espirituais. Jesus, ele não falou para os 12, muito menos para a multidão, que ele estava angustiado. Porque alguns poderiam dizer, mas não estou entendendo nada, você não falou que tem que morrer, agora está com medo de morrer? Muitos poderiam não entender, mas ele pegou 3. Ele pegou esses amigos espirituais e ele leva... E olha o que acontece. Jesus traz 3 para o Getsemane. Mas esses 3 amigos, o que acontece? Eles dormem. É importante, e Jesus então fala para eles. Falar para todo mundo não é aconselhável, até porque, gente, é inocência você sair falando do seu problema para todo mundo, mas também não falar para ninguém é suicídio. Muitas pessoas, até assim, não, Deus sabe, é Deus que tem que saber, escondendo atrás da espiritualidade, estão tirando a sua própria vida. Falar para todo mundo é inocência, mas não falar para ninguém é suicídio. Você precisa, urgentemente, porque se você não está no Getsemane hoje, eu tenho uma péssima notícia para falar. Ou você já esteve, ou você vai estar. E até o dia que Deus nos chamar, nós vamos ter esses momentos de Getsemane. E nós precisamos entender que nós precisamos intensificar o nosso relacionamento com Deus. Às vezes a gente fica muito desapercebida. As mulheres de Deus estão muito, sabe o quê? Deslumbrada seria a palavra, com algumas coisas. Deslumbrada com o trabalho, com a profissão, com a maternidade, tudo isso é muito bom. Com o casamento, com o namorado. E vocês estão deslumbrados e estão esquecendo do relacionamento. Ninguém suporta momentos difíceis sem relacionamento com o Pai. Ninguém. Você pode se cuidar, você pode se profissionalizar, pode graduar e mais graduar, cuidar. Tudo tem que fazer parte do seu propósito. Sabe, Jesus tinha bem claro o propósito dele, mas não é porque a gente tem claro o propósito da gente que a gente não vai passar
por esses momentos de angústia e aflição. Está aqui a prova dele. Se ele passou, você acha que não vai passar? Então, eu não estou lançando palavras de maldição para você. Eu só estou querendo te dizer que se prepare, porque também Jesus, ele não é que ele está tendo e intensificando o relacionamento com o Pai agora, ele sempre teve. Estou dizendo que ele está intensificando. Então, não espere chegar momentos difíceis para você ir para o Getsemane. O Getsemane é um momento, não é lugar, mas é um momento de angústia. Não espere para você ter relacionamento com Jesus, é hoje. Não fique desapercebida. Eu não tenho tempo, então largue alguma coisa para ter tempo. Quantas mulheres poderiam estar aqui, mas estão desapercebidas? Isso não é bom. Não é para mim, não é bom para você. E se eu estiver assim, não é bom para mim, não é bom para minhas filhas, não é bom para o meu esposo. Porque a gente, desapercebida, a gente faz um monte de coisa que não deve. Como eu fiz. Eu fui para a caverna e todos sentiram. Todos sentiram. Todos sofrem. E aí, voltando para Jesus, olha que interessante que ele faz. Ele pede aos seus amigos para vigiar com ele. Ele pede intercessão. O próprio Jesus aqui, ele pede parceria. O próprio Jesus, ele pede para dividir com ele aquele momento. A gente precisa se abrir. A gente precisa mostrar mais a nossa vulnerabilidade. A minha filha, eu esqueci o meu caderno na minha casa. O culto já tinha começado. E eu virei para ela e falei, filha, o meu caderno, eu não sou nada sem ele, como que eu vou falar? Ela, mãe, calma. Me dá o telefone, eu ligo para o meu pai, e ela me ajudou. Eu mostrei a minha vulnerabilidade para ela, eu poderia falar, não, tudo bem, eu sei. Não, eu dividi, e ela orou para mim. E sabe o que aconteceu? Eu não estou falando isso para ilustrar, para mostrar para você que quando você mostra a sua vulnerabilidade, o Espírito Santo usou a vida dela, não sei a experiência que ela teve com Deus, mas trouxe alívio para mim. Uma oração de uma filha, pode ser de uma amiga. O que você não pode é deixar com que o seu medo, a sua vergonha faça com que você não se mostre vulnerável. Porque às vezes, aí que vai estar a cura. Talvez você abençoe muito mais mostrando a sua vulnerabilidade do que vai ser abençoada. Entendam que o próprio Jesus é nosso maior exemplo. E ele está pedindo que eles intercedam com ele. Mas ele encontrou aqueles amigos que ele achava espirituais, selecionou 3 e o que os 3 fizeram com ele, gente? Isso aconteceu também comigo. Eu lembro que quando eu tive essa experiência, eu falei, então eu vou viver, e agora eu vou fazer, e o Espírito Santo falou, me deu etapas, e eu ligava para um amigo, ai, Vivi, eu não posso hoje. Eu falava assim, mas eu estou precisando tanto, vamos tomar um café? Nossa, pode ser amanhã? Não, gente, era aquele dia. Às vezes, e aí um grande conselho que eu dou para vocês, principalmente se você sabe, a pessoa está passando para o Getsemane, ela está te chamando para ir no Getsemane com ela, não, larga tudo e vá. Aqui eles não tinham que pensar neles, no sono que estava batendo. Eu sei que sair da zona de conforto não é bom, eu também não gosto. Mas a vida e o propósito é muito maior do que você. Jesus, ele abriu mão da sua glória. Jesus, ele abriu mão de tudo. Tudo. Ele veio, padeceu por amor. E o que nós, como seguidoras dele, temos que fazer? Abrir mão. Às vezes, gente, entenda propósito e missão. Não sei se você sabe a diferença. Mas eu tinha esquecido, por causa do diagnóstico, o meu propósito de existência. Por que eu vivo? Por que eu nasci? Por que eu estou aqui? E isso é um propósito para todas nós. É para a glória dele.
essa é porque eu vivo. Eu não nasci para casar, eu não nasci para ser rica, eu não nasci para ser médica. Não, isso é missão. Missão é aquilo, como que eu vou exercer o meu propósito? Como que eu vou trazer a glória de Deus? Eu tenho um casamento, Deus quer que eu case. Amém. Tem outros que Deus não tem um casamento para o cumprimento do propósito. Mas a gente fica desapercebida e fica achando, agora eu tenho um propósito, mas a missão é eu que escolho como eu vou cumprir. Por isso que às vezes a gente fica igual os discípulos, olhando só para o nosso umbigo. É o que eu quero, o que eu gosto, não perdoo, porque eu esqueço do propósito da minha existência. E aqui Jesus encontrou assim também. E ele fala, permanecei aqui comigo, por favor, venha. Jesus, então, ele volta e ele deixa de orar? Não. Jesus, ele intensifica a sua oração. E ele fala uma coisa, gente, não deixe que essa angústia que talvez você viva hoje faça você perder uma coisa. E Jesus me ensinou que eu não podia perder. Não perca de vista quem é Deus. Ele fala, Abba, Pai. Abba, Pai. Ele é o seu pai, ele é seu paizinho, ele é seu amorzinho. Você tem que se sentir muito amada, mesmo em meio a muitas tribulações, dor lacerante. Isso pode ser qualquer situação, mas nunca perca que você tem um pai. E ele é seu Abba. Amém? Não permita que nada, nenhuma situação desperte em você orfandade. Orfandade talvez seja um dos piores sentimentos quando a gente trabalha com criança. Eu sou professora. Você vê quando a criança não sente que tem o pai e a mãe, que ele se sente órfão, apesar de ter os pais. Ele se sente seguro, ele se sente com medo, ele se sente o tempo todo ameaçado. Não se sinta assim, você tem um pai. E aí Jesus continua, né? E ele fala uma coisa, Jesus tinha e nós precisamos ter, independente do nosso Getsemane. Olha o que ele fala. Mas faça-se a tua vontade. Submeta a sua vida à vontade de Deus. Nem tudo que acontece com a gente é a vontade de Deus. Mas tudo que acontece com a gente, Deus usa e muda para a glória dele. Amém? Você recebe isso? Então pega aí. Nem tudo ele quis que acontecesse, mas tudo ele tem poder de transformar para a glória dele. Cuidado com, às vezes, a sua autonomia e desejo de resolver as coisas. Submeta tudo a Deus. Submeta-se. Os nossos sentimentos, meninas, e principalmente nós mulheres, sentimos muito. E eu não estou aqui dizendo que você não deve dar, como eu disse, você tem que dar lugar às suas emoções, sim. Mas os nossos sentimentos, eles são reais, mas nem sempre são verdadeiros. Eu achei que eu ia morrer. Tem quantos anos que eu falei que eu estou no tratamento? Meu sentimento era de morte. Mas eu lembro um dia, quando o Espírito trabalhando, ele falou, chame, eu amo mesa. E eu chamei. Faltava talvez 3 dias para minha cirurgia. E eu chamei as minhas amigas espirituais. E ali eu chamei 8 amigas espirituais. Eu tinha mais que Jesus, viu? E aí, eu lembro que eu comprei um lírio da Páscoa a cada uma. E eu fui dar a notícia. Ninguém sabia ainda. E naquele momento, quando eu falei para elas, e eu falei, daqui a 2 dias eu estou indo para a cirurgia, mas eu sinto que eu vou morrer na cirurgia. E levantou uma irmã do fogo, e ela falou, você não vai morrer, vamos orar. E ela começou em espírito de morte. Sai em nome de Jesus. A Vivi vai viver, ela é vida, ela é bênção. E ela foi ministrando. E eu chorava, e eu chorava, e eu chorava, eu chorava.
tudo que eu não chorei naqueles 9 meses, já tinham passado 9 meses, até a cirurgia, parecia um filho mesmo. E ali era real o meu sentimento. Eu sonhava que eu ia morrer e eu falava para o meu esposo que era para dar todos os meus órgãos. Era muito. Mas é isso aqui. Era real o meu sentimento, mas não era verdadeiro. Cuidado com o que você sente. Quando a Carol que falou, ei, você não tem que pensar em todo pensamento que você tem. É isso que acontecia comigo. E aí quando você, ei, stop, até aqui, é vida. Ainda que eu morra amanhã, é vida hoje, é vida agora. Eu sou vida, amém? E aí eu tomei posse disso, eu fui para a cirurgia. Quem me segue aí, né, Tati? Você está comigo, a Tati foi minha fisioterapeuta, me abençoou tanto essa mulher. Como que Deus usa pessoas. O meu braço, é verdade ou mentira, Tati? Eu não aguentava. E ela falava, vão, você precisa levantar. Olha aqui, Tati. E aí eu fui para a igreja. E eu fui para a igreja e ela falava assim, você tem que se esforçar. Porque se você não se esforçar agora, eu lembro das palavras dela, você nunca mais tem um movimento. Dói agora, mas precisa se esforçar. E eu me esforçava. E talvez você fale assim, cara, é sério que você está falando que eu te via na igreja? Era sério. Nem todas as vezes que você me via levantando a mão, eu estava bem. Mas eu me esforçava. Porque o Senhor falou, não dá ouvido para sentimentos, mas para a verdade do que eu falo para você. E aí, Jesus, então, aqui, olha só, não seja feita a minha vontade, não é sobre mim, é sobre a humanidade, eles precisam de mim, eles precisam que eu morra, que eu ressuscite. A sua vida, minha amada irmã, saia daqui, não é sobre você, é sobre o Deus a quem você ama. Então, olha só, converse com a sua alma. A Carol falou do Salmo 42 e o Senhor me deu ele também. Porque está batido a minha alma? Eu cansava de virar para mim, eu acordava sem vontade de viver. Eu falava, por que está batida a minha alma? Ei, levanta, o Senhor tem muito o que fazer. Porque se eu não tivesse dito isso para minha alma, ela não estaria aqui hoje falando isso para você, depois de 3 anos. E assim, aprendi então a falar comigo mesma. Você sabe que o salmista, ele não está falando com Deus aqui. Ele não está falando com amigos dele espirituais, ele está falando com ele, consigo mesmo. Às vezes a gente precisa falar e falar, ei, parou de palhaçada, chega, sai desse lugar de vítima. Porque o lugar de vítima nunca foi o que Jesus nos chamou. Jesus nos chamou para falar isso aqui, olha, eu ainda o louvarei. Fé. É o lugar de fé. Sinceramente, eu sempre me achei uma mulher de pouca fé. Mas quando eu recebi o diagnóstico, aí eu percebi que eu não tinha fé nenhuma. E no dia eu virei para o meu marido e falei, eu não tenho fé para passar por isso. Ele não falou nada, porque meu marido é de poucas palavras. Mas ele orou. Eu lembro até hoje que ele orou uma oração tão linda, que eu nunca mais me esqueci. Ele falou, Deus, olha como que ele foi companheiro, nós não temos fé para passar por isso. Mas o Senhor não precisa da nossa fé para fazer nada. E é isso que Deus tem feito. Você precisa dizer ao seu coração as verdades que você crê. Você precisa crer que se você está aqui, se você tem fôlego, é porque Deus tem ainda muito o que fazer primeiro em você. Deus não precisa de nós para fazer nada. Eu pensava assim. Juro. Eu fui esposa de pastor pensando nisso. E sabe aonde que Deus, ei, sua bobinha, não precisa ser. Foi no campo missionário, lá na África do Sul. E eu ainda falava para Deus, esse lugar aqui não precisa do Senhor, tem muita igreja. E Deus foi me mostrando que quem precisava
do campo missionário era eu. Então, Deus, Ele está interessado em você. Então, se você está aqui nessa noite, Ele está trabalhando em algumas coisas. E você precisa crer que Ele não precisa de você para salvar ninguém, para resgatar ninguém, para construir nada nesse mundo. Ele te convida, porque quem tem uma grande obra para ser feita aqui é Ele. Aí te convida. E aquelas que creem, se tornam amigas de Jesus, vão para o Getsemane, às vezes cochila, mas acorda. E se for dele ter chamado a gente, fala a verdade, não é maravilhoso Jesus chamar a gente para se envolver com Ele? Então, meninas, eu gostaria também que vocês agora vissem um vídeo que falou muito no meu coração e chegou nesse momento que eu fiquei e falei assim, meu Deus, é isso aí, que eu vou compartilhar com as minhas irmãs. So we have raised a generation of people who see God in promises, not process. So you go to church on Sunday and you hear about the promises of God, you go home to the process. And when you encounter the process, you say, well, God is not in this. And I would argue that God is more in the process than he is in the promise. When you pass through the waters, I'll be with you. Yeah. When you go through the fire, I'll be there. Yeah. His promise is to be with you in the process. And there are things that you cannot learn about him until you are in the process. There is a revelation of his glory that only comes in the frustration and the disruption of your life. He said, I'm a present help in trouble. If you avoid the trouble, you'll avoid me. The literal language, Jehovah Shammah, I am present in trouble. I am revealed in trouble. I show myself strong. When men forsake me, then the Lord will take me up. See, so it was good for me that I have been afflicted. Had I not been afflicted, I would have never known the glory of God. Foi-me bom ser afligido. Foi bom eu ser diagnosticada com câncer. Porque eu aprendo muito com Deus. Eu tenho aprendido muito mais nesse tempo do que talvez durante toda a minha conversão. E olha que eu me converti aos 15 anos de idade. E no momento que eu fui afligida e Deus vem trazendo tantas revelações lindas, e eu disse para vocês que eu tenho me esforçado, isso é contínuo. Não tem sido fácil. O Getsemane ainda não passou. Eu ainda estou lá, mas eu compreendo o meu propósito e a minha missão. E eu me lembro de uma coisa que quando o Espírito Santo falou que era mais sobre ele do que sobre mim, e eu tenho entendido isso e vivido assim, em obediência, e eu ia para a igreja todos os dias, eu ia careca, eu sempre fazia quimioterapia na sexta-feira. Então, para quem não sabe, a quimioterapia te deixa muito abatida justamente 2 dias depois. Então, no domingo era que eu estava mais debilitada. Mas eu ia. E eu lembro que, às vezes, pediam para ficar em pé e eu ficava de pé. Fraca, não conseguindo, doendo muito ainda por causa da cirurgia, eu levantava os meus braços e adorava. Logo depois de um tempo, eu conheci a Cris. A mãe dela está ali. E a Cris, ela me vê, ela sempre sentava atrás de mim, eu sempre sentei na frente da igreja. A Cris me disse uma coisa uma vez, que a gente se tornou amiga depois. E ela me disse que todas as vezes que ela me via adorando a Deus, e ela falou um dia para Deus, ela fez uma oração, Deus, eu quero ser amiga dela. Porque ela tem muito que me ensinar. Foi as palavras dela. E ela não sabia como eu estava, ela não me conhecia. Quando a gente se tornou amiga, ela testemunhou disso. E a Cris, ela já não está mais conosco. Ela está na glória com o Pai. Mas a Cris foi uma amiga que Deus me deu, que ela passava por muito mais dores do que eu. Muito mais dores do que eu.
Ela queria ser minha amiga. E Deus me deu ela para me fortalecer. E através dela, eu tive outras amigas. Aquelas 3 ali, mais a Lu, elas são do meu grupo de oração do Visível nas Casas, desde então. E sabe o que Deus fez? Ele falava, não a morte, a vida. E ele falou, lidera um grupo de mulheres. E eu cheguei para o pastor e falei, pastor, eu quero liderar um grupo de mulheres, eu quero receber lá na minha casa. E eu passei a receber elas semanalmente. E eu comecei a entender que é o propósito da minha existência. A missão era receber mulheres na minha casa. Eu recebia elas semanalmente, às vezes eu não queria receber. Estava mal, mas eu recebia. E eu pedia a elas, elas estão aqui, elas são testemunha da minha limitação. E elas oravam. E elas têm há 3 anos me acompanhar. Eu não teria conhecido a Cris, eu não teria tido essas amigas espirituais que têm me apoiado em tudo, tudo mesmo. Eu não estaria aqui falando com vocês. Eu não conheceria o GAPC que eu ensinei. Criei um projeto lá que chama Bijuterapia, porque eu faço bijuteria, para quem não sabe. Por isso eu uso tanta bijuteria. E eles me convidaram para fazer esse... É um processo terapêutico para quem faz tratamento. E eu comecei, fiquei lá 1 ano e pouco, só saí porque eu fui trabalhar, eu trabalho hoje numa loja. Mas isso tudo eu não estaria vivendo se eu não tivesse entendido que o propósito da minha vida, Deus está trabalhando no processo. Eu não posso entender que é só promessa. Eu ouço as promessas de Deus no domingo, mas começo o processo na segunda. E lembre-se, Deus quer se revelar no processo. Então, Deus seja louvado por tudo que eu tenho passado. O Getsemane é real. As emoções são reais, mas nem sempre são verdadeiras. Hoje eu tenho amigas espirituais. Hoje o meu relacionamento com Jesus é muito mais intenso. Eu conheço Ele muito mais. Então, louvado seja o Senhor. Amém? Eu gostaria de terminar lembrando a vocês que a nossa missão ela é individual. Ninguém vai poder chegar e tocar corações que Deus vai só usar você. Aí você fala, mas e se eu não obedecer? Ele levanta outro. Mas o privilégio que nós temos é tão grande que eu queria convidar você a não ficar mais desapercebida. Eu quero convidar você a ser uma das pessoas que vá para o Getsemane com Jesus. O que é ir para o Getsemane com Jesus? Jesus, ao olhar para a humanidade, ao olhar talvez para a irmã que está do seu lado, ele está no Getsemane por ela. E ele te convida a envolver, ele quer salvar essa irmã. Sabe aquelas pessoas que ainda não têm Jesus? Que não são amigos de Jesus? Jesus está convidando. Perceba. Perceba as mulheres que estão no seu trabalho, na sua família. Sabe? E chame essas mulheres para perto. Se preocupe com elas. As pessoas, às vezes, nem sempre vai fazer como eu fazia. Ligar, mandar uma mensagem. E mostre a sua vulnerabilidade também. Eu comecei a escrever. Algumas aqui recebi as minhas mensagens. E eu escrevia. Eu tenho muitos escritos. E eu mandava via WhatsApp para elas. E muitas delas, pelas mensagens, também se tornavam vulneráveis. E ali a gente podia uma ajudar a outra. Deus tem muito o que fazer na sua vida
e através da sua vida. Amém? Você quer? Então eu te convido a ficar em pé e a gente vai adorar o Senhor.